Oi, pessoal. Eu vim dar continuidade ao vídeo que eu falei numa gravação anterior a essa. Eu acho que foi lá por terça-feira que eu fiquei de gravar um vídeo sexta ou sábado, mas não consegui. No decorrer da narração de uma história que houve, talvez vocês entendam que é difícil, né? Mas não é impossível quando a gente se propõe a fazer algo. E eu me propus. Só que às vezes tem uns atrasos assim de 1, 2, 6 dias. Às vezes até mais. Mas eu foco, né? E vou me preparando para fazer aquilo que no qual eu disse que ia fazer. Bom, é uma história entre duas almas. Eu falo almas porque isso começou há 4.500 anos atrás, né? Ações que tomamos lá, decisões que tomamos lá, veio repercutindo até os dias de hoje. Mas tem muitas pessoas que não dão importância para esse tipo de coisa reencarnatória. Até porque tem pessoas que dizem, o que passou, passou. Não é bem assim, né? E no decorrer, conforme eu for gravando os outros vídeos, vocês vão entender que não é bem assim. Tem certas coisas, sim, passou, passou. Tem outras coisas que não. E no universo existe uma coisa, que o todo é a lei do todo. Você esculhambou, você arruma. Não? Então, essa é uma lei dele. Porque espiritualidade, o todo não é esculhambação. Tem suas regras. Temos nosso livre-arbítrio, sim, mas temos que saber que toda ação que nós tomamos tem uma consequência. Isso é a lei dele. E nós somos sabedores disso, muitos levam na brincadeira, outros não dão importância, e aí vai acumulando, chega um determinado momento que aqueles seres que são responsáveis pela nossa evolução chegam pra gente e diz, tá, e daí, quando é que vocês vão resolver? O que foi que aconteceu, né? Não dá para deixar assim. Houve um descontrole, houve um desalinho comportamental de vocês, deu lei de causa e efeito, deu efeitos que não está de acordo, né? Então, sujou a casa lá, volta lá e vai arrumar, né? No caso que fisicamente não podemos voltar lá, mas estamos aqui, podemos resolver, sim, porque estamos repetindo a mesma coisa, eu e ele, né? Enfim. Eu vou falando e vocês vão entendendo o processo.
eu encontrei uma pessoa aqui que estamos nesse processo, como eu disse, há 4.500 anos. Nessa vida tinha que ser resolvido. Porque vimos repetindo o mesmo processo. Mas nas reencarnações que me foi mostrado, no final eu fiquei sabendo e eu me dei conta que eu ajudei muito a não resolver o problema. Eu tive muito a ver com isso. Vou falar com vocês, vou falar para vocês como é que a coisa, de uma certa forma, começou, mas eu tenho que fazer bem resumido. Acho que esse vídeo vai dar 2 vídeos, eu não vou poder fazer tudo num só. Se vocês ouvirem muitas vozes, muitas coisas aqui, é aqui embaixo, na churrasqueira, tem um pessoal fazendo churrasco. Ignore, né? Eu fechei o vidro, mas tá barulhento. Tá. Agora tá me dando calor. Enfim, pessoal. Eu encontrei uma pessoa aqui, né, num grupo, vamos dizer assim, de conhecidos, que me despertou algo. Eu sou uma pessoa muito cética, é engraçado dizer isso, mas eu sou. Tinha uma conhecida que disse pra mim assim, tu é a primeira espiritualista cética que eu conheço, né? Pra mim tem que fechar internamente comigo. Se não fechar internamente comigo, com a minha alma, com o meu espírito, que é os que sabem realmente de coisas que o meu mental, o meu ego não sabe, se não fechar com eles, para mim, não existe. Eles tiveram muito trabalho comigo, a espiritualidade, por causa disso. Não é bem assim para me convencer de determinadas coisas. No começo de 2020, todo o ano 19 eu me debati sobre esse processo com essa pessoa. Eu não aceitava e eu não queria sentir o que eu estava sentindo, né? Por alguns motivos, né? Um deles porque ele é uma pessoa pública, né? E não, tem que ter para lidar e para conviver com uma pessoa que é pública. Mais à frente eu vou explicar para vocês. Enfim, aí 2019 eu fiquei todo nesse processo. Entrou 2020, eu fui para a praia e resolvi ficar 6 meses morando lá. Aluguei uma casa e fiquei lá. Não adianta explicar para vocês o que foi que eu senti. Eu senti muita raiva de mim. Eu queria uma pessoa assim para fazer parte da minha vida, fazer trocas, né? Ter as cumplicidades, né? Sair, viajar de preferência, né? Adoro viajar. Mas ter uma pessoa, né, que no qual quisesse dividir comigo
mais ou menos os meus sonhos, os meus momentos, etc. e tal. E eu vi que ele não tinha como. Não. Em primeira instância, assim. Então eu briguei muito comigo, eu briguei com os mentores. Porque eu brigo com eles, gente. Eu briguei muito comigo, briguei com os mentores, eu briguei com todo, foi um inferno. Isso em 2019. Quando chegou no final de 2019, eu disse, eu tenho que parar com isso. E aí, gente, eu só comecei, entre aspas, a melhorar quando eu aceitei o sentimento. Porque começou com uma paixão, só que depois a paixão foi e ficou uma outra coisa. E quando eu aceitei, aí digamos que eu me senti melhor, mas eu não conseguia parar de falar, eu não conseguia parar de manifestar. Então houve uma guerra comigo mesma, porque a situação em si, as minhas ações não poderiam ser aquelas, mas eu não conseguia parar de fazer. Eu não conseguia parar de manifestar, eu não conseguia parar de falar, de demonstrar. E foi lá, em 2020, nessa casa que começou as regressões. Porque eu disse, eu quero saber o que é isso. Não é normal. Eu tive um casamento e tive um relacionamento. Isso não é normal. E aí começou as regressões. A mostrar minhas vidas com ele. Foram 8 reencarnações antes da última que eu tive o ano passado. Chegou o ano passado, em abril, eu tive um sonho com ele. 2 sonhos só. O primeiro, nós estávamos na África, numa savana, coisa mais linda, assim, sabe, de ver. Eu sentada aqui e ele mais distante, sentado numa cadeira de rei. Na África, naquele tipo de cadeira, de poltronas, só reis sentavam naquele tipo de... Tá. Aí eu falei pra minha filha, eu tive um sonho assim, com um ano, assim. Aí minha filha disse, interessante, né, mãe? Eu disse, aí tem. Eu disse pra ela, aí tem. Passou uma semana e meia, tive outro sonho com ele. Na África, de novo. No primeiro sonho, ele tinha o arquétipo pessoal dele, como ele é aqui. No segundo sonho, o arquétipo dele era diferente. Era um africano extremamente alto. Ele não é baixo que também, mas era mais alto que ele aqui. Extremamente forte. E usava, ele tava com uma roupa comprida assim, e tinha uma espécie de um leopardo no ombro, assim. Desse lado, eu tinha. No segundo sonho, né, me vi com ele na base de uma montanha,
onde tinha uma porta, sim, mas não tinha porta, era só, né? E ele me olhou e entrou. Aí ele entrou e eu entrei logo atrás. E eu não era do tipo que eu sou aqui também, no segundo sonho, não. Aí, mas era uma mulher africana. Aí ele olhou assim pro chão e eu olhei e senti um monte de pote de barro, né? Cheio de pote de barro, assim, né? Aí eu olhei assim pra direita. Aí ele pegou e virou quase na entrada da porta, assim, porque nós já estávamos no meio dessa tipo caverna. Ele olhou para a esquerda, eu olhei e tinha vários potes, mas só tinha um com tampa. Aí eu fui lá e eu destampei. Quando eu destampei a tampa, o sonho fechou. Me acordei, me lembro que eu me acordei, sentei na cama e disse assim, eu quero saber o que houve na África. Eu sabia que tinha festa. Eu nunca imaginei na minha vida que ele fosse me levar para a África. Porque o que aconteceu foi isso, ele me levou para lá. Ele queria, o espírito dele queria que eu visse alguma coisa. Olhando ele aqui, tu jamais pensaria que ele faria isso. Mas o espírito dele fez. Ele queria que eu soubesse de alguma coisa. Fazendo isso, eu disse, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Até porque eu sou uma pessoa que trabalho, né, é meio complicado de explicar, mas eu trabalho com regressões. Né? Mas nunca me formei para isso. Simplesmente eu boto uma pessoa na mesa, trabalho nela e ela entra em regressão. Essa é uma outra história. Que no decorrer eu vou falando para você dos outros vídeos. E tá, levantei, falei isso, tá. Aí eu tava, passou uns dias, eu tava mexendo aqui, tava vendo, não sei se estava vendo música, sei lá, o que eu tava fazendo no celular. E eu tava assim, e ouvindo o que tava no celular. Aí eu noto uma presença do meu lado, acho que uns 3, 4 dias depois. Aí eu meio que fiz assim, né? Que eu vejo coisa, eu falo com eles, eu vejo. Né? Aí eu levanto a cabeça, é um africano. Coisa que eu disse, quem é você? Né? Eu tinha pedido, mas tinha esquecido já, assim, não fiquei pensando só disso, eu quero saber. E sabia que no momento certo algum deles se manifestaria, mas não pensei que era um africano. Aí eu olhei para ele, bem alto ele. Aí ele estava me olhando. Aí ele pegou, virou a cabeça e olhou para frente. E aí eu virei e olhei para frente. Quando eu olhei para frente, começou a mostrar imagens de uma tribo. E ali começou a contar a minha história e a história dele. Eu vou resumir, né? Eu vou gravar depois, eu tenho um gravador, eu vou gravar, detalhe toda a história. Mas aqui eu vou resumir
E mesmo em vídeos, certas coisas eu não posso falar. Não. Aí, e ele começou a me mostrar coisas que eu não soube lá, porque eu não era nem nascida lá. Ele começou desde o começo. E aí foi mostrando, depois eu nasci, e aí as coisas que foram acontecendo. Por que ele mostrou antes? Para que eu soubesse por quê que ele teve determinadas ações lá. Começou lá, antes dele nascer. Eu vou contando e vocês vão acompanhando. Lá, a nossa tribo, nosso clã, tinha um homem e uma mulher. Esse homem era chefe de todo o nosso clã. Ele era chefe e a esposa, tá? E ela estava para ter o primeiro filho. Aí foram nas anciões não, nas feiticeiras, né, para saber coisa, né, que era costume na nossa tribo. Aí elas confirmaram, né, disse que o bebê nasce bem, etc e tal, que era o menino. O pai ficou feliz da vida, primeiro filho, era menino. Pelo menos foi o que eu entendi, não sei se eu tinha filho antes, não mostrou. Só mostrou desse nascimento em diante. Mas uma das feiticeiras disse para ele: será um menino sadio, um menino forte, mas ele não ocupará o teu lugar. Um outro filho que virá é que vai ocupar o teu lugar. Aí eu parado olhando, como assim? Dentro da regra era assim, o primeiro filho homem seria, mas enfim. Tá, o guri nasceu, tá? Os primeiros anos de vida, na idade de começar a treinar como guerreiro, ele começou tudo para ocupar, se preparar para ocupar o lugar do pai. Mas existia uma profecia há mais de 500 anos antes, que chegaria um momento que um homem e uma mulher terminaria com uma guerra de magia. As profecias são tudo metáforas de tudo. E todos os clãs que sabiam, se espalhou essa profecia. Passou-se 500 anos, aconteceu. E, resumindo, era eu e ele. Mas voltando ao o irmão cresceu todo, né? Se tornou um guerreiro, pai orgulhoso do filho, etc e tal. E houve guerra de tribo lá. Para mim foi com essa tribo que depois, né, que vinha assolando e vinha ameaçando os outros clãs. E era um clã só de feiticeiro. Eu não sabia que existia clã só de feiticeiro. Fiquei sabendo, ele me mostrou. E foi aumentando cada vez mais a quantidade de pessoas nesse clã.
uns porque queriam entrar e outros porque eram ameaçados. Esse clã encontrava clãs pequenos, né? E ameaçavam. E a magia assustava muito as pessoas, né? Elas tinham medo da magia. Não era qualquer magia, viu, gente? Enfim. E o irmão morreu. Eu acho que num desses. Tá? Aí recorreram às feiticeiras. E o ancião aqui me mostrando tudo. Recorreram às feiticeiras para poder salvar ele. Só que elas não conseguiram salvar. Já estava no destino. Enfim. E aí, e o pai dele meio que, eu achei estranho, né? Um homem com vivência, mas é aquela coisa, né? Onde você foca muito emocionalmente, dá problema. Né? Eu tô nervosa, gente. Essa história, ela me deixa. E o irmão, né, era pequeno, e ele era a sombra dessa pessoa que eu encontrei aqui. Era irmão dele lá, mais novo. Irmão do que morreu. Né? E ele era a sombra do irmão mais velho. Ele tinha uma fascinação pelo irmão. Aquele irmão pequeno que gosta do irmão mais velho. E o irmão mais velho deixava ele ficar por perto, né? Onde o irmão ia, ele ia atrás. E imitava o irmão nas lutas, nas coisas, né? E ele pensava, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu irmão, aquela coisa toda. Né? Quando o irmão morreu, e as feiticeiras, né, antes de morrer, as feiticeiras tentaram, gente. O irmão dele ficou agonizando, não sei quantas horas. Morria. Ele é extremamente forte. Extremamente, né? Ele não morria. E chegou num ponto que tu não podia chegar mais perto dele. E o espírito e a alma não se desligava do corpo, pelo que eu vi aqui. Pelo entendimento que eu tenho aqui. O que aconteceu, que ele não se desligava do corpo. Ele não queria morrer. Ele era extremamente imponente, ele era extremamente orgulhoso. Ele tinha porte, né, de chefe. A personalidade dele era muito. E o irmão ficou todo o tempo até o irmão morrer. Ele ficou todo o tempo junto com o irmão. Ele viu o irmão morrer naquela agonia. E o pai simplesmente destruído. O pai ficou meio assim com as feiticeiras, mas as feiticeiras disseram para ele, foi avisado, só não disseram de que maneira, mas ele só não poderia ser chefe se ele morresse. Sei lá.
Enfim. E ele, eu vou chamar ele de meu beija-flor, né? O meu beija-flor ficou com ele até ele morrer. E ali houve um problema. Passou-se os funerais. Passou um tempo da operação do pai. O pai ficou destruído. Consequentemente, dentro da hierarquia, o meu beija-flor seria o próximo a ser trabalhado, treinado para ser o sucessor. E aí começou os problemas. Meu beija-flor já estava destruído pela perda do irmão que ele admirava muito. Aí ele teve que encarar o pai. E o pai ficou obcecado em função da perda do filho. E quando começou os treinamentos do meu beija-flor, ele dizia: tu nunca vai ser o teu irmão. Naquela época não tinha psicólogo, né, gente? E treinou ele no maior rigor que tu possa imaginar. Bom, eu vi coisas assim, fiquei parada que eu... E a mãe, por sua vez, não tomou. Nós, como mulheres do clã, nós tínhamos uma autonomia, assim, né? Principalmente à frente dos anciões. Mas ela não fez nada. Ela viu e não fez nada. Escolhas. Treinou. Nesse meio tempo eu já tinha nascido, já tinha sido reconhecida, porque com 4 anos eu vou morar com as bruxas. Porque eu comecei a apresentar, né, manifestações. Então, minha mãe praticamente me entregou para elas, porque eu vivia mais lá do que junto com a minha mãe e minha irmã. Não. E ali foi se sucedendo. O que aconteceu? Chegou uma determinada idade, ele já era casado, ele já tinha 4 esposas. Chegou um determinado momento, como dentro da profecia dizia, que ele casaria comigo. Mas ele casou comigo porque ele quis casar. E eu também. Ele sabia da profecia. Porque quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, eu ia ver ele treinar escondido, né? Por detrás das árvores, mas ele me via. Ele só olhava assim, dava um sorrisinho e mandava eu sair. Então teve toda uma coisa antes. Aí chegou a idade de casar, eu casei com ele. Só como ele tinha esse problema mal resolvido com as bruxas, ele começou a tentar a fazer com que eu desistisse de me tornar uma bruxa e uma guerreira, porque essa era a profecia, eu treinava. No nosso clã não existia mulheres guerreiras, foi a única, mas eu tinha que ser. E eu levava todo jeito para isso também. Bom, resumindo, nós casamos, eu fiquei grávida, tive um filho. Só que
eu tinha que fazer uma escolha. Ou era esposa, ou era guerreira, né? Feiticeira. E eu sabia do meu compromisso com os ancestrais. Eu não podia, pelo que estava acontecendo, eu não podia simplesmente dizer, eu não vou ser nada, eu vou ser dona de casa, cuidar de filho, ter um monte de filho. Bem que eu queria. Mas eu tinha uma responsabilidade. E ele também. Mas como ele estava, porque assim, ele tinha um coração partido sobre o negócio do irmão depois do treinamento e o pai sempre dizendo que ele não ia ser igual ao irmão, etc e tal, tudo em questão de poder. Porque ele era uma criança muito alegre lá. Como ele era muito, né, conversar com Deus todo mundo, ele era assim. O pai dele achou que ele, né, já o irmão dele já era diferente. O ancião me mostrou ele, o irmão dele antes dele ser morto, né. O irmão dele é aquela coisa assim, né, eu sou eu. Né? Ele tinha aquela coisa, mas ele tinha um posto dele, ele não saía. Já o meu beija-flor não era assim. Então, quando ele foi ocupar o espaço do irmão, o pai olhava para ele e dizia, tu nunca vai ser o teu irmão. De fato, né? Duas pessoas diferentes. Mas o meu beija-flor veio preparado para isso, para ter aquela... Tanto que ele ganhou a guerra por causa disso. Né? Aquela... Né? O mundo era pouco para ele. Não é meio que aqui. Tá? O mundo era pouco para ele. Passando, voltando a nós dois. Aí eu tive o filho, etc e tal, passou um tempo, eu não fiquei grávida de novo, e aí ele veio perguntar pra mim por que eu não estava dando filho pra ele. Eu disse, eu me esterilizei. Bom, todo, acho que a metade da África ouviu os berros dele. E ele disse, como você fez isso sem a minha autorização? Aí eu disse, tu sabe o que eu sou? Aí ele ficou mais louco ainda. Porque se eu me esterilizei, teve a ver com as bruxas. Mas eu era a bruxa, eu era guerreira. E ele sabia por que eu vim. Mas como ele tinha esse processo mal resolvido com as bruxas, ele botou a culpa nelas, que o irmão não viveu por culpa delas, sobrou para mim, né? Então tá. Aí nesse dia ele passou a mão no nosso filho que estava deitadinho assim. Ele passou a mão e saiu porta fora e entregou para a primeira esposa dele. E voltou. E disse, a partir de hoje tu não tem mais filho. O meu filho não vai ser criado pela uma bruxa. Mas isso tudo, gente, é pelo que ele carregava. Pela dor que ele carregava, pelo treinamento, pelos castigos e pelo que ele ouvia. Aquilo foi potencializando cada vez mais nele.
E ele chegou e disse pra mim: nunca mais tu chega perto dele. Tu perdeu o filho, tu não tem mais filho. E eu fiquei parada olhando pra ele. Aí ele disse: eu podia te matar, sabia? Mas ele não ia fazer isso porque ele ia ter um sério problema com os anciões. Porque todos aceitavam o processo de eu ser o que eu era. E ele também, o que ele era. Ele não podia fazer isso. E eu fiquei parada olhando para ele. Eu nunca senti tanta raiva. Então, naquela ação que eu tomei, desencadeou, eu acho que toda a dor que ele tinha dentro dele. Porque ele disse: tu tem que me obedecer. Me obedecer. Eu aceitei o que ele fez. E nunca mais cheguei perto do meu filho. Meu filho era nenê, tinha no menos de um ano. Eu me lembro que eu baixei a cabeça e nunca mais cheguei perto do meu filho. Meu filho não sabia que não era. E não sabia que eu não era a mãe dele. Que eu era a mãe dele, no caso. A mãe dele era a primeira esposa. E para completar a porcaria, a primeira esposa dele era para ser esposa do irmão que morreu. Ela era apaixonada pelo irmão dele, só que ele morreu. Só que o meu beija-flor casou com ela. Aliás, casou com ela abaixo de feitiço que ela fez. E eu vendo tudo aquilo e eu não fiz nada. Ela usou a mortalha do irmão. Ela roubou a mortalha do irmão, não mostrou. Só mostrou onde ela guardava. E ela foi fazendo magia. Porque ela não aceitava também a morte. Que era para ser marido dela, o irmão. E ela fez no meu beija-flor. Na cabeça dela. Mas a magia pegou, né? Fez no meu beija-flor o irmão que tinha morrido. Esse irmão só deu problema, tá? Do que tinha morrido. Aí o ancião me mostrou ela pegando a mortalha. Ela cortava pedaços da mortalha e costurava na roupa dele. E não se deu conta. E eu sabia, porque eu vi. Aí eu disse pro ancião: por que eu não fiz nada? E eu parada olhando. E nem a resposta me deu. Aí eu continuei olhando. E aí eu adentrei em mim mesma lá. Por isso que eu digo, né? Fica só olhando, não te acopla. Né? O teu eu do passado, que tu vai sentir tudo. E aí eu vi o porquê. Eu sabia, sim, o que ela estava fazendo. Mas a minha dedução, bom, ela está fazendo o que ela está fazendo, eu lidava com magia, eu sabia o que ela estava fazendo.
Mas ela não tá fazendo para matar ele. Não. Só que deu o seguinte, o espírito do irmão saiu, desencarnou com muita agonia, e não queria morrer. Foi um prato cheio para ela trabalhar com essa magia contra o irmão. Isso é complicado, gente, com magia africana de 4.500 anos atrás. Então não é uma magia qualquer. E cada ano que passava, cada tempo que passava, aquilo ficava pior. Ele absorveu uma personalidade totalmente diferente do que ele realmente era. Enfim, aí as coisas foram acontecendo, etc. Tal, era extremamente inteligente e extremamente estrategista. Por isso que ele conseguiu reunir os clãs todos para combater esse outro clã. Porque não era só questão de estratégia de guerra, tinha magia junto. É por isso que eu entrei nesse processo. Eu matei muita gente do nosso povo. Mas era um clã que não tinha outra maneira. E eu matei a chefe do clã. Eu fiz questão de matar. Para eu ter essa magia, eu cheguei para as feiticeiras e disse: a magia que vocês me ensinaram não é o suficiente para eu proteger ele. Eu quero entrar na magia profunda. Eu entrei. Entrar numa magia profunda africana é muito complicado. Tem o seu preço. E eu paguei o preço. Mas era a única maneira de eu proteger ele, que o foco era ele, e não perder isso aí. Ele não podia, dentro da profecia, ele não podia morrer através da magia, que era o que nós estávamos encarando. Olhando daqui, gente, tu não acredita. Eu digo, meu Deus do céu, de onde que saiu esse clã? Enfim, eu acho que daqui no decorrer, acho que as coisas vão vir mais profundamente. A origem desse clã, ele era comandado por uma mulher. Saiu uma geração, entrava outra, saiu uma geração, entrava outra. Essa mulher devia ter uns 60 e poucos anos, 70 anos. Eu acabei com ela, porque ela era terrível. Ela usava criança, principalmente daqueles clãs, que eles ameaçavam que terminavam indo pro clã dela de medo. Ela usava as crianças. Não vou entrar em detalhes, né? Isso é uma coisa eu estou pensando. Mas quem conhece magia africana pode ter uma ideia. E ele era muito obstinado, ele foi mudando, né? Mas ele foi muito bom no que ele fez.
ele conseguiu salvar os clãs. Morreu muita gente, mas poderia ter sido 1000 vezes pior. Pelo menos foi o que o ancião me falou. Se esse clã tivesse sobrevivido e se sobreposto a todos os outros, né? E o ancião disse, todo o problema é que ela tinha poder, sim. E os outros clãs não tinham o poder e o dom da magia que esse clã veio desenvolvendo através dos séculos. Tá. Então, pessoal, houve esse problema. A guerra terminou, né? 30 anos. Nesses 30 anos, ele nunca mais falou comigo. Eu conhecia ele pelo olhar. E eu não me atrevia, e também eu não queria, eu não ia jantar. Quer dizer, eu tentei no começo. Mas depois eu deixei assim. Eu nunca mais ouvi o som da voz dele falando comigo. E sempre aquela coisa, fica longe de mim. Então eu conheci o que era o abandono. Como esposa eu fui abandonada, como mãe eu fui abandonada. Como mulher também. Mas eu cumpri a minha missão e ele cumpriu a dele. Depois do término da guerra, os clãs se reuniram e fizendo dele rei. Ele se tornou rei. Né? Pelos feitos que ele fez. E pela quantidade de mortos, né? Porque dentro de um contexto houve muita pouca morte do nosso lado. Né? E se nós não tivéssemos feito o que foi feito. No dia que ele foi homenageado e reconhecido como rei, foi feita uma festa de hoje uma semana, gente. Bom, a gente, a perder de vista, todos os clãs se reuniram para cada um dentro da fazer homenagem a ele, e ele se tornou rei. E eu me lembro que ele passou com as 4 esposas, mais os filhos, inclusive o meu. Passou por mim só melhor. Como quem diz, tu fica aí. Olha, gente, que vingança. Ele se vingou de mim durante 30 anos. Mas foi estranho quando ele estava para morrer. Ele morreu de velho, né? Lá naquela época. E eu estava as esposas, mais um bando de filhos. E eu do lado de fora da porta cocada. Eu tinha mania de ficar cocada, gente. Não sei, um dos dias eu estava cocada. Acocado do lado de fora da porta, porque
porque foi banida da vida dele, foi banida como mãe, foi banido do grupo das esposas. E eu não podia entrar ali sem a licença da primeira esposa dele. E eu lá, esperando. Eu sabia que ele estava aí. E eu não podia fazer nada no sentido, porque esse não foi o trato, tá? Eu não podia fazer nada para prolongar a vida dele. Ele estava indo, estava cansado, estava velho, estava doente. Então tá, ele cumpriu o que ele tinha que cumprir. Eu pro lado de fora e ele me chamou. Ele falou para a primeira esposa que queria, e a primeira esposa disse que não ia me chamar. Ele falou a segunda vez. E ela, com a história dela. Ele, moribundo, ele levantou da cama, tipo uma maca. Ele levantou, quando ele levantou, ela recuou para trás, assim. E eu tava ali. Ele fez ela estraga ela aqui. E uma coisa muito assim. Aí ela foi lá e disse pra mim entrar, e eu entrei e ele só fez assim com a mão. Eu peguei na mão dele e ele fez eu sentar do lado dele. Ele fez isso comigo, gente. E aí, eu consigo olhar ele de perto. E aí ele, sabe que eu vi o espírito dele se desligando do corpo, olhando no olho dele. E ele morreu olhando nos meus olhos. Por isso que aqui eu reconheci quando eu olhei no olho dele. Aí é que eu fui entender. Porque quando eu olhei no olho dele, aqui é que simplesmente parece que fez assim, pum! Só que eu não sabia o que era. Eu me deu, sabe? Não sei por que ele fez isso, mas... Aí foi feito o funeral, etc e tal. E o trato foi o seguinte, a hora que ele morresse, que ele não precisasse mais de mim, eu teria que sair do clã. Não. Porque o que me foi dado na magia para proteger ele não era para ser dado para mais ninguém, era para ele. Quando ele deixou de existir, gente, no final, quando ele morreu, tudo que... Eu não era uma pessoa, para mim, eu parecia um espectro. Eu não era mais gente. Eu tinha cicatrizes pelo corpo todo. Porque eu era assim, gente, é uma coisa que ele brigava muito comigo lá. Que eu não me vestia igual as outras mulheres do clã. Se eu me vestia, a minha cabeça era raspada, não tinha cabelo. E eu usava aqui assim, de couro, eu acho aquilo. E aqui embaixo, assim, parecia uma da filha. Aqui embaixo, assim, só, sabe? Nada que me atrapalhasse. Aí, quando eu vi aqui, eu fui
entender. Eu usava coletivo de ouro para não me atrapalhar quando eu estivesse lutando. Roupa, cabelo, nada. O clã em si, nosso clã também não se acostumando, que eu comecei a me vestir assim, dessa maneira, desde novinha. Então não dava, mas ele não gostava. Ele olhava com uma cara, sabe? Que nenhuma das mulheres se vestia assim. Ah. Então, gente, foi complicado. E isso deixou marcas. Morremos, tal. Eu levei 20 anos para morrer. Eu tive que me recolher. Eu não terminei de falar. O trato era esse. Porque a magia que eu adquiri, ela só ia se dissipar quando eu morresse. Porque 30 anos, aqueles seres comigo, eu praticamente me tornei eles. Eram seres, não vou dizer, não vou entrar muito em detalhe, mas eram 2 seres que me acompanhavam. E eles trabalharam, fizeram o que tinha que fazer, eu fiz o que eu tinha que fazer e ele fez o que tinha que fazer. O problema foi nós dois e a interferência da primeira mulher dele. Ela tinha uma raiva de mim, que eu nem sei, porque ela foi testada, gente. Depois aqui, o ancião me mostrando lá, é que eu vi que ela foi testada também, para ver se ela era. E ela não passou. Eu perguntei por exemplo, por que ela não passou? Porque ela era boa, né, imagina. Ela disse, porque ela não queria servir os ancestrais, ela queria poder. E isso que tu veio fazer não tem nada a ver com poder. Tem a ver com entrega. Aqui eu vim saber. Por isso que eu agi assim lá. E sacrifiquei tudo. Era entrega aos ancestrais. Tá? Acreditar e fazer. Eu vim cumprir uma missão. Então, eu fiz a missão. E a primeira esposa não se passou por causa disso. Então, ela também tinha problema com as bruxas. Porque as feiticeiras, não. As 3 feiticeiras de lá reencarnaram aqui também. Aliás, 80% das pessoas mais próximas dele estão aqui. Inclusive as 4 esposas. Eu sou a 5ª, eu tô fora. E vou continuar fora. Até porque ele quer isso também. Seja consciente ou inconsciente. Nesta vida eu vim entender que eu não tenho que mostrar para ele que eu o amava. Que foi o que aconteceu nas outras 8 reencarnações. Registros. Eu queria mostrar para ele. Eu queria cuidar dele. O que eu queria fazer lá na África. Mas eu tinha outra obrigação, que era com os ancestrais. Então, as 8 vidas, eu vim tentando fazer isso e ele, em algumas vidas, fica lá. Nessas 8 vidas, sempre foi ele que me achou. Nesta vida, fui eu que achei ele. Então, muito engraçado. Eu que achei ele, eu que fui até ele. Então, no decorrer dos outros vídeos, eu vou falar determinados tipos de coisa que vocês vão entender. Eu tenho uma introdução do porquê de determinadas coisas que eu vou falar nos outros vídeos. E uma das coisas é
toda ação tem uma reação. Não importa. O ancião me disse. Para nós agora não importa quem é que tem razão. Para nós o que importa agora é quem é que vai terminar com isso. Porque vida após vida, esse tipo de coisa, acabou. Nós estamos na 9ª reencarnação, agora 1.500 anos. Está na hora de terminar com isso. Mas tudo tem um preço. E o preço é despertar, aceitar e fazer o que tem que ser feito, não importa o quanto doa. Tem que quebrar um padrão. E eu estou quebrando o meu. Não importa o que ele pensa. Não importa o que ele acha. Não importa se ele acha que eu amo ou deixo de amar. Nas outras vidas eu tentei e não quis saber. Entendeu? E eu atrasei a nossa evolução, porque ele sempre fugia, ele sempre, sabe? Aí eu disse para o ancião, poxa, eu só queria mostrar. E inconscientemente, porque cada vida, né? Mas fica no teu registro. Mas o meu registro maior era esse. Mostrar que eu amava. E para ele, tu não me obedeceu. Entendeu? Seja lá o que for, como ele sinta. Gente, temos que ter cuidado com o que a gente diz. Eu tomei ações lá, que complicou. Lá eu poderia ter ido nos anciões, podia fazer isso. A mulher podia ir nos anciões e conversar com os anciões, eu reivindicar o meu lugar de esposa e me reivindicar o meu processo de mãe, eu não fiz. Porque me vendo lá e vendo meus pensamentos lá, eu achei que ele ia, né, entender. Mas aí o que atrapalhou? A magia da primeira esposa. Aí eu fico pensando, a primeira esposa com o coração partido porque o futuro marido morreu, ele coração partido porque o irmão morreu, e eu fiquei com o coração partido porque eu perdi o marido e perdi o filho. É essas coisas que a gente não se dá conta no dia a dia. Eu estou há 3 anos nesse processo, porque eu sou daquelas. Eu quero saber por quê. Porque não era normal. Eu me conheço. Não me importa se me chamam de louca, isso, aquilo, bruxa, louca. Da minha vida, quem sabe sou eu. E estou quebrando o padrão. Estou fazendo a minha parte. Até onde ele sente, até onde ele sente que existe algo, isso eu não sei. Nós dois temos um temperamento forte. Só que eu não ajo como ele no sentido. O meu beija-flor, quando ele fica estressado e brabo, a ferradura voa. Eu acho particularmente ele muito impulsivo. É fato, depois você vê que. Quer dizer, eu acho que veio depois, né?
Mas isso não é o meu problema em relação a ele. O meu problema em relação a ele foi o que eu me dei conta que eu vim fazendo vida após vida, que é aquela coisa. Não chega perto de mim. Então tá. Mas eu estou fazendo de uma maneira, fiz de uma maneira que não me doesse tanto. E fazendo isso, eu fui trabalhando a solidão. Eu me sentia muito sozinha lá. A solidão, o abandono, a indiferença, a servidão. Eu tinha uma energia de servidão com ele. E agora eu estou trabalhando o desapego. Aliás, o desapego eu fiz testes pela rede social. Eu fiz testes e vi que o desapego eu trabalhei. Agora eu estou trabalhando a energia da saudade. E isso eu vou trabalhar até o final do ano. Então, pessoal, eu estou no final de um resgate que tu chega num ponto que não importa quem começou ou deixou de começar. Importa tu entender o que tu tá fazendo, tem que parar de fazer. Quando eu comecei a me dar conta que eu gostava dele, é engraçado, eu não despertei para um sentimento de raiva por tudo que houve lá. Que poderia despertar pelo lado negativo. Né? Eu poderia sentir raiva dele, sendo como ele nunca me fez nada, aquela coisa, né? Sentir raiva. Não. Eu despertei pelo coração. Estava tudo aqui, toda dor, toda mágoa. Mas o amor estava aqui. E foi ele que se manifestou. Aí depois veio o resto, claro, né? Aí começou a vir tudo. E aí eu vi a energia de indiferença que ele tem em relação a mim. Está se repetindo. Talvez nem ele entenda por quê. %80 do clã que estava lá estava aqui, uns estão aqui justamente para ajudar ele nessa caminhada, outros estão para testar ele e as 4 esposas estão aqui. Com uma ele já cumpriu. As outras ele está cumprindo e eu sei quem é cada um deles. Energia deixa rastros. E esse é o meu trabalho. Então, eu acho que eu me preparei uma vida inteira para esse momento aqui. Um ancião africano me orientou e disse aquela coisa. Muitas coisas que eu perguntei, ele dizia, não é bem assim. Ah, então é assim. Ele me orientou. Ele já foi embora. Primeiro eu já não vi mais ele. Ele se afastou. E veio tudo. Aí agora tá vindo tudo. Abriu. E agora eu tô me lembrando. Tomada de consciência, não importa. Eu tinha muito negócio de perda em relação a ele. Olhando a história lá, eu fui ver na África. Aí eu fui ver. Foi um momento que eu senti que eu perdi ele lá. Ali eu senti, de fato. E era isso que eu carregava dentro de mim. Aí as pessoas, carregar estudante tanto tempo. Todos têm.
muitos negam e fecham os olhos. Ah, isso é bobagem. O seu lado sombra da sua alma fica carregado de sentimentos que negamos que não existe. E eu não condeno. A festa na churrasqueira tá boa. Eu não condeno porque dói demais. Mais uma coisa eu tenho para dizer. Mais cedo ou mais tarde, nós temos que dar de cara assim com as nossas dores. E tem que ter cuidado na vida presente, porque vai se repetindo. Tu tem essa energia contigo. Então, vai se manifestar pai, mãe, irmãos, amigos, relacionamentos, filhos, porque é a energia que tu tem. Se a energia que tu tem é a energia que tu atrai. O problema é as pessoas aceitarem isso aí. Tô só olhando ali o horário para não ficar muito longo. Esse é o primeiro vídeo, quer dizer, consegui falar. Né? Eu tenho até o fim do ano para terminar. Quando chegar na virada do meu aniversário, aí eu vou ver. Né? Faço aniversário em outubro. Quando passar o dia do meu aniversário, eu vou ver como é que eu vou estar. Mas sei que até dezembro eu posso fechar a porta e lacrar. Por que eu vou deixar uma porta aberta que ninguém vai entrar por ela? Termina o processo. Tá? Tem que ter coragem, sim, para quebrar padrões, para quebrar paradigmas que tu foi envolvido, querendo ou não. As histórias vão se misturando uma com as outras, vida após vida. Que chega num ponto, tu fica num emaranhado que tu não consegue sair. Quer dizer, até a hora que tu resolve. Eu não quero nem saber. Eu não vou ficar nesse... Aquela coisa, eu não vou voltar para o umbral sem resolver. Todos nós passamos pelo umbral. Tu pode ficar um dia, 2, 3, 4, uma semana, como tu pode ficar 10 anos, 15 anos, 50 anos, 100 anos no umbral, direto. Eu vou passar por ele e ficar o tempo que tiver que passar, mas o mínimo possível. Eu não quero passar no umbral porque eu deixei coisa presa, porque doía. Eu tenho que honrar a permissão que eu tive de estar com ele aqui, de estar com os outros aqui e fazer o melhor. Porque aqui, mais cedo ou mais tarde, o sofrimento e a dor vão passar. Quando passar por lá de lá, lá é eterno. Não adianta se culpar aqui, não adianta ficar, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, É aprendizagem, o todo nos deu o direito de estar no céu e no inferno. Você escolhe no céu. Uma maneira de falar, gente. No céu tu vai ter o retorno, porque tu tá lá, e no inferno tu vai ter o retorno. Tu não aprende, tu não vivencia. É bem no concreto. Por isso que eu tenho que fazer coisas bem no concreto aqui. Entendeu? Compreendeu? Faça. E não tem aquela coisa, porque eu fui criado assim, porque a minha família é assim, porque meus dogmas são assim, meus
Isso está servindo para tu evoluir? Ah, não, pois é, né? Eu estou orbitando. Então, alinha os teus propósitos. Recicla teus propósitos. Vai para o lado sombra da tua alma. Faz uma faxina. Tem pessoas assim, mas aí como é que... Não sei. Trabalha noite e dia. De noite, o tempo que você vai deitar, fica vendo Netflix, sei lá, fica vendo filme pornô, nada contra, gente. Pode ver, mas resolve os seus problemas. Não fica preenchendo, botando mais entulho para cá. Não, limpa aqui primeiro. Eu vou falar sobre... Eu vou fazer filmes sobre... filme. Olha só, eu já quero fazer filme. Vou fazer um vídeo sobre o processo de sexualidade. Sexualidade não tem nada de feio, nada disso. Mas tem os seus, né? Tem coisas que tu tem que ter um tino, né? Porque todo mundo se atira do precipício, tu vai te atirar também. Principalmente quem trabalha com a espiritualidade. Tu não tem que ser santo. Ninguém veio para ser santo. Mas tem certas coisas que tem que ter uma noção, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Então, pessoal, esse é o resumo, né? Estou bem no meio de um processo agora. Final. Eu sinto muito por ter atrapalhado ele nessa vida após vida. Que ele queria só que eu ficasse longe dele. Aí ele experimentou por que ele aparece na minha frente? Parecia, né? Mas era justamente para resolver e eu não conseguia, né? Eu virava sabe, aquela coisa de... Vinha tudo, mas não estava preparada também. Sei lá em que épocas lá, entende? Aí um dos meus, não foi o ancião africano, foi um dos meus mentores, ele disse, tu ficou mais de 1000 anos te trabalhando e limpando. Não me mostraram, né? Mas ele chegou e disse, para poder chegar aqui agora. E eu simplesmente fazendo, de novo? Ah, não. Por isso que desde criança eu tinha coisas diferentes. Eu era muito, é para fazer, é para fazer. Eu nunca fui muito dada a paradigmas e né, padrões assim, mas respeito, aceito, mas vamos polir, né? Vamos, paradigmas vão sempre existir, o outro me esqueci o nome. Sempre vai existir, mas nós temos cada ciclo e cada leva de reencarnação, cada leva de nascer de filhos, esses filhos vêm melhorar. Tu não tem que enfiar água lá abaixo. Ele veio para fazer alinhamento nos paradigmas que no qual o pai e a mãe deu. Ele vem
para alinhar isso, ele vem para fazer pequenas modificações. Na essência, o paradigma acendeu a luz de coisa. Veio, os filhos vêm, cada é para fazer melhoria. Não, tem pessoas que, coisas lá da década de século X, sei lá, querem continuar que tu faça aquilo. Aí tu tem que ver por quê. E normalmente pessoas que fazem isso porque querem dizer que tem poder. Porque a hora que tu subjuga o outro, isso é poder. Se o outro permite ser subjugado, aí é outra história. E eu não vim para ser subjugada. Eu vim para entender, compreender e ver o que eu vim fazer. O que eu vim fazer não tem nada a ver com esses paradigmas. Ou tem a ver, mas tem mudanças. Porque a vida é minha. Quando tu morrer, não vai ter ninguém do teu lado e dizer, eu vou morrer contigo. Quando chegar lá, nos senhores das reencarnações, nos senhores do karma, eu vou estar lá contigo. Pergunta? Eu vou morrer, tu vai comigo? Quem ainda vai dar explicação sozinho da tua vida é tu. Não é a tua mãe, não é teu pai, não é teu primo, não é tua irmã. Quem vai dar explicação do que tu fez na tua vida é você. E não adianta dizer, meu pai era assim, minha mãe dizia. A partir dos 45 anos de idade aqui, não vem dizer isso para mim. Entre 40 e 45 anos de idade, e é muito ainda. Tu responde por ti. Não tem mãe, nem tem pai. Pai e mãe é para orientar. Não é para dizer, não, tu tem que fazer isso. Tu tem que ser isso. Não, óbvio. Eu não tenho que ser o que disseram. Eu tenho que ser o que eu sou. Por isso que eu digo, eu sou o que sou. Pessoal, já está em 1h27. Vou encerrar por aqui. Esse vídeo foi só para mostrar o que nossas ações é capaz de repercutir, tá? Nas nossas vidas futuras. Ações tomadas lá, não importa o que houve. Foi muito sério, tá? Tá repercutindo até hoje. Certo, pessoal? Então, aí eu vou ver se terça ou quarta-feira eu começo a gravar os vídeos, tá? Eu acho que ficou meio amarelado, gente, porque o meu celular, quando escurece, ele entra ele muda a cor, o brilho, por causa dos olhos. Aí ele pega e muda automaticamente, eu tenho que tirar isso daí. Certo, pessoal? Por enquanto é só isso. Até os próximos vídeos.